Bom dia, meus queridos, bom dia, minhas queridas. Começando aqui mais um Resenha FC. E hoje vamos falar, sobre esse título do Flamengo, que conquistou seu nono Campeonato Brasileiro, após a vitória em cima do Ceará pelo placar de 1-0. Para comentar hoje nesse programa, estou aqui acompanhado dos meus grandes amigos, Rafa e Enzo. Se apresentem aí para a galera. Fala, rapaziada, sou Enzo Cato. Estamos aqui para falar desse campeonato. Vim até de Liverpool, que em dezembro de 81 colocou os ingleses na roda e ontem botou todo mundo na roda. Saiu dos ingleses pro Ceará. A comparação. Não, tá ótimo. Fala, galera, tudo bem? Deu Mengão, né? Não tem jeito. E é isso aí, vamos falar um pouquinho desse título merecidíssimo. Bom, e para começar aqui o programa, só passando um geral, o Flamengo se tornou o nono campeão brasileiro, ou como se fosse a nona taça no Campeonato Brasileiro, como eu comentei, e venceu o Ceará pelo placar de 1-0 com o gol do Samulino. Foi uma partida onde o Flamengo teve amplo domínio, o Ceará não conseguiu nem chegar a ter uma finalização clara no gol. Uma partida muito tranquila que deu o título do Flamengo. Mas gostaria de questionar vocês, meus comentaristas. Vocês acreditam que esse título do Flamengo foi merecido ou muito merecido? Eu acho que muito merecido, né? Quando a gente pega os números gerais do Flamengo, a gente vê que onde está esse merecimento, né? Tem 75 gols feitos, é o time que mais marcou no campeonato, contra 24 gols marcados. Então, um saldo de 51. Se a gente for comparar com o Palmeiras tem um saldo de 31 gols. São 20 gols a mais, isso é muita coisa, né? Eu acho que tem aquele jogo contra o Sport que dá uma quebradinha nesse número, né? Porque o 8-0 é muito grande, né? Então, querendo ou não, entra também aqui nessa conta. Mas, mesmo assim, a diferença é muito grande. E o Flamengo fez por merecer, né? A gente vai falar mais sobre todos os jogos. Ontem eu acho que a torcida estava até mais apreensiva que os próprios jogadores, assim, com medo, né? 1-0 é um resultado baixo, às vezes o Ceará chegava ali um pouquinho mais em cima, nem chutando o gol sequer, né? Mas chegava ali, dava um medinho. No finalzinho ali dos acréscimos já começaram a cantar bem e fizeram uma festa linda no Maracanã, título muito merecido. Para mim também foi muito merecido, não tem o que comparar. Assim, comparando os outros times, né, que estavam ali na briga, o Palmeiras chegou ali perto, o Cruzeiro no começo ele até tentou daquela brigadinha, mas no meio ali acabou passando fora. E o Palmeiras, assim, é aquele ditado que o Palmeiras foi, nadou e morreu na praia. Então, assim, mesmo que tenha ganhado de 3-0 do Atlético ontem, não foi um resultado expressivo, que mostra como foi a dominância do Flamengo no campeonato. Sempre ali presente, sempre ali no topo, jogando muito bem, que principalmente quanto à questão também do elenco, né? Mas para mim foi extremamente merecido, não tem nem muito o que comparar. Um time muito bem encaixado. Passando aqui sobre alguns números, né, que levaram esse título do Flamengo, depois de 37 rodadas, o clube teve 23 vitórias, 9 empates, somente 5 derrotas. E como o Rafa comentou, um saldo expressivo de 51 gols positivos, sendo a melhor defesa do campeonato e o melhor ataque, com 75 gols. Na minha opinião, realmente foi um título muito claro, né, para o Flamengo. Mas eu gostaria de saber um pouco de vocês. Como o Enzo comentou, o Palmeiras vinha também numa grande crescente. Ele estava na disputa pelo título, né, liderou diversas rodadas, mas o grande diferencial que muitos comentam foi a diferença de conseguir vencer os clubes do G6. Vocês acreditam que o Flamengo, isso foi o diferencial para o Flamengo conquistar o título brasileiro? Eu acho que foi. Na minha opinião, foi. O que você acha disso? Não, foi, né? Porque, assim, tirar ponto dos times de baixo da tabela, todo mundo tira. Palmeiras tira, o Flamengo tira, Cruzeiro tira, o Mirassol tira. Agora, tirar ponto dos times de cima da tabela são poucos. Porque isso que vai fazer a diferença para ser campeão do campeonato, né? Então, e o Flamengo fez isso com maestria. Conseguiu ir tirando de pouco em pouco alguns pontos dos melhores times do campeonato, que fez com que eles fossem campeões. Então, isso foi o diferencial. E eu acho que se a gente pegar ainda de elenco para elenco, ó, eu tenho os dados aqui do Abel contra o G6. Contra o Flamengo, 2 derrotas. Eu acho que esse confronto é o mais parelho, né? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo tem ótimos elencos. Então, acho que era compreensível perder aqui. Por mais que 2 derrotas sejam bem dolorosas, né? Mas eu acho que é compreensível. Contra o Cruzeiro, acho que ainda é mais parelho.
porque o Cruzeiro tem bons nomes ali, acho que menos que o Palmeiras, mas ainda tem bons nomes. Teve uma derrota e um empate. Acho que amargo pro Abel. Contra o Mirassol, um empate e uma derrota. Aqui eu acho que já começa a pegar, porque o elenco do Palmeiras é muito melhor que o do Mirassol. Por mais que o trabalho do Guaianazes seja um trabalho fantástico, né, que a gente até vai falar na 38ª rodada, quando o campeonato acabar. Contra o Bahia, o elenco do Palmeiras é muito superior ao elenco do Bahia e teve 2 derrotas contra o Bahia. E para finalizar, o Botafogo, que eu acho Professor Ceni. Isso tem nome. Professor Ceni. Eu acho que tem muito a ver mesmo, E contra o Botafogo, uma vitória e um empate, ou seja, o único 3 pontos que o Palmeiras conseguiu tirar foi contra o Botafogo. Que é um time que o Palmeiras tem uma certa, vamos dizer, afinidade ali no jogo, né? Já teve bons resultados contra o Botafogo. Mas muito abaixo, né? Aí quando a gente pega os números do Flamengo, ganhou do Bahia, ganhou do Palmeiras as 2 vezes, o Flamengo ganhou do Mirassol, empatou com o Cruzeiro, perdeu para o Cruzeiro uma vez, perdeu para o Bahia, ou seja, teve um aproveitamento melhor, teve vitórias ali. Enquanto o Palmeiras teve uma só, o Flamengo teve 3 e teve mais empates também. Então, querendo ou não, o G6 é mais difícil de se enfrentar, obviamente, né? Mas eu acho que o Palmeiras ficou devendo um pouco nessa parte. E até aquela história, assim, o Flamengo ganhou, porém, eu queria muito que tivesse empatado para ver o que sobraria para a última rodada. Porque se empata em ponto, do jeito que tava, o Palmeiras era campeão. Por uma vitória. Poderia ser campeão por conta da quantidade de vitória. Uhum. Então, assim, era um final de campeonato interessante, né? Ainda é um final de campeonato interessante, porque a gente vai falar depois dos rebaixamentos. Mas para essa questão de quem vai ser o vitorioso, era algo bem, bem expressivo. Sim, agora já fazendo um gancho, né, com o que o Enzo estava comentando, sobre a partida de ontem, né, a gente comentou que foi um jogo, né, onde o Flamengo teve amplo domínio, assim, e era um jogo festivo, né, após o título da Libertadores, o Flamengo precisava de uma vitória, mas me surpreendeu a forma como o Ceará também jogou, né, por mais que esteja jogado muito defensivamente, o Flamengo encontrou finalizações, teve alguns espaços, mas não conseguia converter isso em gol. Vocês analisaram, né, e analisam esse placar magro de 1-0 com mais medo do Flamengo, de estava inseguro e de que queria buscar logo a vitória, ou realmente, né, foi mérito do Ceará? Um pouco dos dois. Foi um jogo mais relaxado do Flamengo, isso visivelmente, mas foi um jogo muito bom do Ceará defensivamente. Assim, é um time que, nas suas devidas proporções, é um bom time, né? Eu lembro o ataque do Ceará é bom, assim, melhor temporada do Pedro Raul na vida dele. Mesmo que tenha aquele padre que falou: o Pedro Raul é horrível. Ele tá jogando muito bem. Então, eu esperava que sairia um gol dele ontem. Até brinquei falando, mano, o Pedro Raul vai fazer para deixar o campeonato interessante. Não aconteceu, mas tudo bem. Mas o Ceará conseguiu aguentar muito bem. E o Flamengo, obviamente, por conta de ser depois uma liberta, o povo se festejar, o povo ficar naquela tiriça, né, pós-campeonato. E falava, vamos jogar com o Ceará, pô. Precisamos dar vida contra o Ceará? Não precisa. É só ver a diferença. A final da Libertadores e o jogo contra o Ceará. Flamengo, em 10 minutos de jogo, já tava comendo a canela do povo do Palmeiras. E contra o Ceará, eu nem lembro quem cartão teve. Né? O jogo contra o Palmeiras foi em outra pegada, né? Então, assim... Eu acho que o jogo do Ceará parte muito mais de uma pressão de temos que fazer o gol, tem que fazer o gol para ganhar. Porque o Flamengo tinha que ganhar hoje. Ganhar contra o Mirassol era algo inviável, falando de Brasileirão e falando de Mundial, né? Porque tem que ser lembrado que o Flamengo tem que fazer a viagem, deve fazer, acho que agora na sexta, que tem a informação. Parece que é na sexta-feira que eles já vão fazer a viagem. O Flamengo viaja ou na sexta ou no sábado, ainda está a se confirmar a informação. Talvez no momento que a gente esteja gravando aqui não tenha definido, mas provavelmente a viagem ou é sexta ou sábado. Até para os jogadores chegarem lá mais descansados, né? E não aconteceu o que aconteceu com o Botafogo, né? E contra o Mirassol, ou seja, vai jogar com algum sub aí, né? Provavelmente sub-21. Então, seria muito ruim para o Flamengo
levar esse campeonato para o último jogo, para a última rodada. Ainda mais com o Mirassol, que em casa não tem nenhuma derrota. Então, por mais que seja o Flamengo, né, eu acho que seria um jogo bem difícil ali. O Palmeiras poderia abocanhar isso. Ainda mais pensando que o jogo do Palmeiras vai ser contra o Ceará, né, que eu acho que é um time bom do campeonato, não é um dos times que eu penso que deveria ser rebaixado, sinceramente, porque agora teve um final de ano complicado, né? Muitos jogos difíceis. A tabela não ajudou o Ceará nesse final. Mas é um bom time, é interessante. Eu concordo com o Enzo, tem uma defesa interessante. Usou bem o Flamengo ontem, no sentido de não deixar entrar tanto na área assim. O Flamengo teve que arriscar muito mais de fora. O gol do Samulino é uma jogada ensaiada muito boa ali, né? O Jorginho é muito craque, não tem jeito. Ele é muito bom, então ele consegue achar as bolas ali. E no final chega o Samulino, que finaliza muito bem. Mas foi um jogo, acho que padrão assim do Flamengo, um jogo para estancar, não tentar sair muito do que eles estavam fazendo e não perder a cabeça, porque eu acho que se perdesse a cabeça ali poderia dar um problema e o Rafa, problema para a próxima rodada. Um herói improvável, né? Samulino, um herói improvável. Somente o quarto gol dele com a camisa do Flamengo. Nossa, quarto, para mim é terceiro. Dois, segundo. É complicado, mano. Porque ele chegou muito bem quando ele chegou. Aí teve um espasmo ali de ruim. Não jogou bem. Mas acho que a torcida pegou um pouco acima. E eu acho que agora na final da Libertadores ele jogou bem. O primeiro tempo dele para mim é muito bom. E o jogo contra o Ceará também é muito bom. Até onde ele fica. Eu acho que é um bom jogador e é um jogador para mais para frente. Pô, sim. Tem 4 anos. É que assim, sair do Atlético de Madrid para ir fazer, assim, sei lá, o cara tá fazendo gol em time de La Liga, para depois ir fazer gol no Ceará, porra. Ah, mano, mas você acha mesmo que o Ceará tem nível tão abaixo que, sei lá, o Elche? Pô, eu não acho, sinceramente. E eu gostaria exatamente de comentar sobre isso. Ele saiu de uma liga que, tirando alguns clubes ali de altíssima qualidade, os outros não desempenham um futebol assim, né, de encantar. E comparado com o futebol brasileiro hoje, no nível que nós temos de futebol, talvez realmente, né, eu comparar um Elche da vida com um Vasco, um Grêmio, até mesmo com o Ceará, me surpreendeu realmente, só fazendo um ponto, né, me surpreendeu a atuação do Ceará ontem. Não esperava que o clube jogasse com tanta certa tranquilidade contra o Flamengo. Claro, foi atacado durante muitas vezes, mas isso foi, né, um fator que me surpreendeu. E outro ponto, acho que não é surpresa para todo mundo, é, querendo ou não, esse elenco robusto do Flamengo, né? Gostaria que vocês, né, comentassem um pouco sobre isso. Para mim, realmente me chama atenção, porque o Flamengo fez um jogo de, né, uma seriedade, uma tensão muito alta, né, no sábado, na final da Libertadores, e querendo ou não, no jogo de hoje também existia uma certa pressão. Até muito por parte do Flamengo, né, de querer resolver logo esse Campeonato Brasileiro. E o Felipe Luiz tinha, né, diversos jogadores saindo do banco e que só, querendo ou não, acrescentaram ao jogo de ontem. Vocês entendem também dessa forma? Sim. Entendo. O elenco do Flamengo, né, eu trazer essa questão, o elenco do Flamengo, indiscutivelmente, é o melhor do Brasil. Não tenho o que falar. Fazendo um contraponto, né, por exemplo, o Palmeiras com o Flamengo, eu não lembro quem foi que falou, não consigo dar o crédito às pessoas, mas não é meu que eu tô falando. Quando acabou o jogo da Libertadores, o Abel ficou mandando os jogadores, pediu para os jogadores ficarem vendo o Flamengo assistindo a premiação. Por quê? Porque os caras são novos, é um time assim, é uma diferença muito grande de contratação. O Flamengo, ele foi atrás de pessoas experientes, de campeões. Então, por exemplo, Danilo, Alexandro, que já ganharam um monte de coisa fora. Por mais que brinquei, né, do Samulino, que não foi campeão do Atlético de Madrid, mas já tem uma experiência fora, assim. Aí outros, que seria, por exemplo... Gente, qual é o nome dele? Não vou lembrar agora, me fugiu o nome, mas assim... O Jorginho é ex-Arsenal, acabei de bugar. Então, assim, são pessoas que já têm um DNA de campeão, são mais velhos e são mais experientes. Então isso, a experiência do Flamengo, dos jogadores do Flamengo, conseguiu suprir qualquer outra dificuldade. Uma diferença muito grande do que é o Palmeiras, que investe em pessoas muito novas,
para fazer essa questão de lucro de venda. Falando dos jogadores do Flamengo, acho que o Reis entrou em um ponto muito legal ali, que é a idade, né? Quando o Flamengo tava com esse elenco já fechado no início da temporada, eu vi muita gente falando, nossa, é um elenco velho, né? Acho que fisicamente eles não vão aguentar até o final do ano, supondo que chegue nas grandes finais, tanto final de Libertadores, sei lá, Copa do Brasil, pode ser também, o final do Brasileiro, que também é muito exaustivo, e até o Mundial. E se a gente for pegar a idade, realmente, né? O Bruno Henrique já tem 34, o Pedro já tá ali com seus 28, ainda tá no auge, Arrascaeta 31, Jorginho 33, o Luiz Araújo já tem 29, o Saul 31, Eric Pulgar 31. Então a gente vai pegando jogadores, a média ali é toda 27 mais, 28 mais. São poucos jogadores novos do Flamengo. Mas eu acho que a diferença é que o Flamengo tem muita peça boa. A reserva é muito boa. Por exemplo, sai o Jorginho, entra o Saul. Se a gente for olhar o Palmeiras, eu acho que tem bons titulares. Se pegar time titular por time titular, e pode até colocar o Paulinho nesse meio, vai tirando a lesão. Eu acho que bate de frente, total. Bate de frente total. Agora, os reservas, eu acho que o Palmeiras não tem reservas desse nível. O Flamengo tem muito bom reserva. Pô, saiu ontem, acho que o Samulino, entra o Cebolinha, que é muito bom jogador. Então, é uma safra imensa. Fora a zaga, que também tem muitos jogadores bons. O Emerson Royal, que ainda não rendeu tanto quanto esperava, é um muito bom jogador também. Eu esqueci do Emerson Royal quando tava falando de gente que veio do futebol europeu. É que esse aí ele veio, mas também não ficou muito provável. Não veio. Não tem tantos jogos assim para se dizer que é do futebol europeu. Mas é um elenco muito bom. Tem até o Pablo, né, que tá esquecido lá, teve aquela lesão, não jogou nunca mais. Então tem muita gente boa. É um elenco muito robusto e eu acho que a idade não pesou. Principalmente por isso. Por ter reservas, quando um cara cansa, entra outro no mesmo nível. Ele vai jogar bem também. Então não fez pesar e o elenco é muito bem montado. E se tratando de um campeonato brasileiro, né, pontos corridos assim, você tem um elenco vasto e com bons jogadores e boas peças que você pode substituir, define muitas vezes um campeonato, da mesma forma que define esse. Bom, comentando agora sobre o Mundial, né, que é o próximo passo do Flamengo aí, você acredita que o Flamengo vai tranquilo para essa Copa Intercontinental? Ou enfrentará algumas dificuldades? Qual a opinião de vocês sobre isso? Cara, assim, se o Flamengo perder pro Cruz Azul... Pode fechar a porta do Esporte Clube Regata. Que isso? Você jogou a pressão lá em cima. Só fazendo um comentário, a imprensa mexicana, né, destacou que o Cruz Azul chega muito, né, melhor preparado que o Flamengo para essa Copa Intercontinental. O Cruz Azul, né, jogou bem menos jogos, atuou acho que somente 52 partidas até agora essa Copa Intercontinental. Então a imprensa, pelo menos mexicana, tá assim, vamos dizer assim, acreditando que é possível. É que assim, cara, vamos parar, vamos pensar. Libertadores, Palmeiras, Flamengo jogou com o Palmeiras. 2 times brigando pelo Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais disputado, assim, no sentido de nacional, da América. Não tem outro campeonato que seja mais disputado da América, tanto do Norte quanto da América do Sul. Agora, o Cruz Azul ter classificado na CONCACAF em cima do Vancouver Whitecaps. Quem é Vancouver Whitecaps? Eu não tenho a menor ideia. O Palmeiras, eu sei. É aquela coisa do Ronaldo na Copa do Mundo falando, nem lembro quem que era o técnico, falando, você não vai estudar o zagueiro do cara? Ele falou, você sabe quem que é o zagueiro do cara? Não, eu também não sei, mas ele com certeza sabe quem eu sou. É a mesma coisa. Mas é numa dessas que a soberba... Olha o Botafogo. Eu acho que o Botafogo ainda tem a desculpa que, ok, né? Teve avião errado, chegou em cima da hora. Tem aquela foto do goleiro, que eu esqueci o nome agora dele. John? Qual que era o nome do goleiro? O goleiro John, que tá com as pernas assim pra cima, no pé pra fora da cara. Tipo, nada. Obviamente foi uma péssima viagem. Eu acho que o Flamengo vai se preparar muito melhor e já tá indo antes, né, para evitar isso. Mas eu acho que o Felipe Luiz não é o tipo de cara que tem soberba. Ele é o cara que vai estudar o Cruz Azul para entender tudo do Cruz Azul. Vai estudar o Cruz Azul. Mano, ele vai. De vinho e a esposa.
Não, eu acho que não. Ele falou o treino coletivo, mano. Ele falou que já tem na lista. Que ele gosta de estudar os times tudo. Então, provavelmente ele vai levar o Flamengo bem preparado. Sim, não, gente, Felipe Luiz, ele quando ganhou, eu não lembro como é que foi a coisa, mas ele falou para a esposa que era para botar o vinho na geladeira para assistir o reprise do jogo, para estudar. Ele é, mano, se tem um cara que é um técnico que eu acho que tem muito futuro, ele, mano. Ele é doido pelo esporte, isso é muito legal. Eu acho que ele é muito diferente de todos os outros técnicos brasileiros que a gente teve, falando de nova geração, né? Mas, cara, o Cruz Azul, obviamente, é o time mais fraco que o Flamengo. Mas tem que ir com calma. Eu acho que principalmente os jogadores, eu acho que o Felipe Luiz tem que deixar isso bem claro lá dentro. Não ir com soberba. Porque a gente tá vendo os passados aí, né? O Palmeiras não passou lá contra o Tigres. O Flamengo não passou contra o Al Hilal. O Botafogo não passou, nem lembro contra quem. Então... Não foi Pachuca, né? Pachuca. Foi contra o Pachuca. Então... Do John Kennedy. E outro time mexicano. Então, cuidado. Pode ser, eu acho que depois do Cruz Azul, que acho que é o Pirâmides, não faço ideia de que time seja esse. Assim, acho que o Cruz Azul oferece mais perigo. Tem que ir com calma. Ontem os jogadores nas entrevistas estavam super tranquilos com o Mundial, falando que... Vou fazer uma ressalva aqui. Que o Pirâmides é um time do Egito. Eu falo, é o time, se eu não me engano, o Pirâmides é o time que o Keno, quando sai do Palmeiras ali por 2016, 2017, ele vai pro Pirâmides. Cara, meu Deus. Pô, desculpa, chegou uma proposta pra mim do Pirâmides, eu não fecho nem olho, eu não olho. Eu só jogo lá. O melhor é o único país que poderia ter um time chamado Pirâmides do Egito. E aí eles têm. Seria foda, né? Se fosse Só voltando para um ponto aqui, da preparação, né, do Felipe Luiz, vocês estavam comentando sobre isso, de que provavelmente o Rafa trouxe esse ponto de que ele vai ser um técnico longevo no futebol brasileiro, vai ser provavelmente um da geração nova. Já se desponta como o melhor, né, técnico desses novos treinadores, assim, tudo. E só fazendo, né, uma linha do tempo, agora, né, com esse título do Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz consegue conquistar já os 4 títulos possíveis que ele tem no Brasil, né, dos de maior destaque. O estadual, o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, que ele conquistou no passado com o Flamengo, o Campeonato Brasileiro deste ano e a Libertadores. Vocês acreditam que o Felipe Luiz já é um técnico pronto e possivelmente já está visando um futebol europeu, um outro mercado assim que não seja o do mercado do futebol brasileiro? Ele vai durar aqui ainda. Vai demorar um pouquinho para ele sair do Flamengo. Ele ainda tem coisa a conquistar com o Flamengo. Ele tem uma dívida, de certa forma, com o Flamengo, né? Então, finalizou, foi campeão lá e vai, por exemplo, no sentido da história dele como jogador, aposentou. Ele ainda tem essa coisa de uma coisa a entregar. Eu sinto que ele, num futuro, ele pode ir para um futebol europeu. Sem sombra de dúvidas, ele tem muita qualidade, mas no atual momento, durante uns bons aninhos, ele ainda vai ficar no futebol brasileiro. Ele falou ontem na coletiva que quer renovar, né? E eu acho que isso deve acontecer. Eu sinto que o Felipe Luiz ele é diferente dos outros técnicos que passaram pelo Flamengo, porque ele é um técnico que traz muita tranquilidade. Ele é muito sereno, né? Ele traz estabilidade, acho, para o projeto. Ontem eu vi a informação que desde 2011 não tinha um técnico que não completou, quer dizer, que não completou um ano no cargo de técnico do Flamengo. Só ele agora. E é sobre isso que eu tô falando, é muita estabilidade que ele traz. E eu acho que o Flamengo quer isso, porque uma gestão boa quer um técnico por tanto tempo, como a Leila fez com o Abel. E eu acho que diferente do Abel, que esse ano, pelo menos mais pro final do ano, não lidou bem, pelo menos, não sei dentro, mas fora eu sinto que ele não lidou bem. Desgaste com muitos jogadores em coletiva, com a imprensa ele sempre teve desgaste, mas até discordando de algumas falas da presidente, né? Eu acho que o Felipe Luiz é um cara que trouxe muita tranquilidade
para todo o elenco. Quando perdeu lá do Bayern, que a galera falando, pô, inadmissível tomar 4 no Bayern. Gente, aí ele chegou, né, deu uma apaziguada em tudo ali. Eu acho que ele é um técnico muito sereno, e se o Flamengo quer essa estabilidade, vai continuar com ele. Eu acho que o mercado europeu para ele seria um Atlético de Madrid da vida, né? Mas o Simeone tá bem. O Simeone, com base no que o Atlético quer, tá bem, né? E tem contrato até 2027, então eu acho que talvez até lá seja tranquilamente para o Flamengo. Talvez o Felipe Luiz na seleção. Não sei como tá o Ancelotti, né? Se vai ficar depois da Copa. Então, uma sugestão pro... Oi, desculpa. Talvez vocês não acreditam que seja muito cedo para o Felipe Luiz na seleção. Assim, a gente vê o Diniz, né, que fez um ótimo trabalho lá no Fluminense, daí vai para a seleção. Vocês acreditam que ainda tem que esperar um pouco, né? É melhor ele se desenvolver melhor, ter mais experiência, adquirir uma experiência de futebol europeu antes de assumir um cargo de tanto peso como a seleção brasileira? Não é nem o problema ele. Sim. Acho que o problema não é ele, acho que o problema é o time. Eita. Porque se ele for, mesmo que ele seja um bom técnico, pode não entregar. E aí vão queimar ele igual queimaram o Dorival, igual queimaram o Diniz. Então, igual o Ancelotti, com todo respeito. Foi com o Ancelotti que a gente perdeu pra Bolívia. Não, mas calma lá. O Ancelotti tá completamente estável no cargo. Eu sei, mas é esse que em sentido de o Ancelotti. Aí vai entrar o Felipe Luiz, aí vai tomar um pra, sei lá, pro Panamá. Possivelmente a gente pode tomar um gol do Panamá na Copa. A culpa vai ser do Felipe Luiz. Entendeu? Porque vão querer encontrar um culpado. Então, não acho que seja o ideal para ele. Eu concordo, mas eu venho com o ponto também que o Flamengo já é uma panela de pressão. Como eu disse, contra o Bayern, quase criou-se uma crise no Flamengo porque perdeu para o Bayern de Munique. Isso é inacreditável. E ele conseguiu apaziguar isso bem. Então, eu acho que ele já está adquirindo essa experiência de viver sob pressão. O Flamengo é um time assim, o Flamengo, o Corinthians, até o Palmeiras, pode-se dizer, né, que o Palmeiras tem uma estabilidade boa com o Abel. Mas são times que sempre tem uma panela de pressão relativa aos técnicos. Mas eu daria mais tempo. Fora que, assim, entre o Ancelotti e Felipe Luiz, eu acho que hoje em dia todos preferem o Ancelotti, né? Então, que ele continue no cargo. Mas o Felipe Luiz ainda tem que ter mais experiência. Mas uma coisa que também que permaneça também, né? Então. Sim. Por uma coisa que o Rafa comentou, que eu também concordo, é manter ter uma diferença. Porque tinha muito, principalmente você, Pedro vai saber como nenhum de nós, melhor que nós três aqui, essa questão da era Abel. Você construiu toda uma mística do Abel. Porque porque uma era já são 5 anos, e nananana. E exatamente, o Felipe Luiz, pra mim, ele entra para fazer a era Felipe Luiz. E esse ano foi uma transição do fim da era Abel para o começo da era Luiz. Pode ser. Talvez se o Felipe Luiz quiser, né, renovar por mais anos e se manter no Flamengo, possivelmente a gente veja aí no futuro, né, essa era Felipe Luiz, como o Enzo comentou. Agora, passando sobre os próximos jogos do Flamengo, para encerrar esse assunto do Flamengo aqui nesse programa de hoje, o Flamengo enfrenta o Mirassol muito provavelmente no sábado, né? No sábado, a CBF disse que provavelmente adiantaria o jogo. Caso não aconteça esse adiantamento, enfrenta o Mirassol somente no domingo, mas, como já é sabido por todos, com o elenco sub-20. O Flamengo enfrenta na próxima quarta-feira o Cruz Azul, pelo Derby das Américas. Caso passe pelo Cruz Azul, enfrenta na terceira fase do Intercontinental o Pirâmides, como nós já comentamos. Caso passe pelo Pirâmides, né, no jogo que acontecerá no próximo sábado, não no próximo sábado, mas na outra semana, enfrenta o poderoso PSG, campeão da Champions. Agora, passando para a parte de baixo da tabela, né, tivemos resultados que mudaram completamente os times que estavam para cair. Debatendo um pouco sobre isso, tivemos alguns jogos no dia de ontem, onde o Santos venceu por 3-0 o Juventude lá em Caxias, o São Paulo bateu o Internacional por 3-0, Fortaleza venceu o Corinthians por 2-1, o Bragantino fez um elástico placar de 4-0 em cima do Vitória, o Flamengo, como já comentamos, fez 1-0 em cima do Ceará, e o Vasco, ainda, né, no dia de anteontem, perdeu para o Mirassol no Rio de Janeiro por 2-0. Dando um enfoque maior nos clubes que estão disputando as vagas ali, né,
pelo rebaixamento. O que se deu melhor foi o Santos, que conseguiu a vitória. Como vocês analisam esses últimos resultados? Cara, tá legal. A diversão que eu não tive vendo quem vai ser o campeão brasileiro entre Palmeiras e Flamengo, assim, no sentido de tipo, ter uma briga de fato, esse rebaixamento está muito animador. Porque para cair, a gente tem... Quem que tem para cair mesmo? Ó, tem para cair Inter, Vitória, Fortaleza, Ceará e Santos. E o Atlético Mineiro, né, também pode... Não? Não pode, pelo saldo de gols não pode. Já se salvou. Tanto o Vasco quanto o Atlético Mineiro já estão salvos os rebaixamentos. São 2 vagas de disputa para Santos, Ceará, Fortaleza e Vitória Internacional. Então, assim, cara, tá bem legal. E alguns times podem realmente ter uma chance muito grande. Por exemplo, o Ceará vai jogar contra o Palmeiras. Um Palmeiras puto perdendo o brasileiro vai falar, mano, vou matar o Ceará. Eu acho que, sinceramente, o Palmeiras não vai para esse jogo de forma séria, né? Eu acho que o Abel vai dar descanso para vários jogadores, porque realmente agora não briga por nada. Não, é férias pro elenco principal e vai viajar, né, para enfrentar o Ceará completamente com o elenco reserva. Provável. Então, assim, do jeito que tá a tabela, realmente é o Internacional, e pra mim são o Internacional e Vitória que cai. Cara, eu acho que sim. O Internacional se meteu numa enrascada assim. Mano, se você imaginasse isso no início da temporada, é uma completa maluquice. O Internacional, muita gente estava colocando terceiro lugar no Brasileirão, com Palmeiras e Flamengo à frente só. Mas era um baita time. E olha o que aconteceu, né? A derrota para o São Paulo é algo meio... Cara, o Inter fez a cartilha do rebaixamento. Acho que meio a penumbra ali, porque ninguém viu muito. Mas fez a cartilha. Pô, chamar o Abel Braga, que tava lá de boa, sentado no sofá dele, com seus 70 anos, para jogar 2 jogos. Mano, deixasse o Ramon terminar, sei lá. Não, e cada dia que passa, o Internacional ele se afunda mais com o Abel. Principalmente pelas falas dele. Então, assim, tá se construindo um clima terrível. E para realmente ser rebaixado. O bom é que tem bons jogadores no Inter, né? Que já podem ser estudados pelos scouts do outro time. O Alan Patrick mesmo, alguém tem que pegar esse nome. Tem bons nomes. O Bernabé. Mano, o Rocher, sinceramente, não voltou bem de lesão, tá? Ontem, aliás, fez um jogo bem fraco. Tá mal. Fez um jogo bem fraco. Muslera. Mas tem vários nomes, né? Carboneiro. Muslera? O que o Muslera tem a ver? Goleiro Muslera. Porque do jeito que tá o Muslera, mesmo idoso, entra no lugar do Rocher na seleção. Eu queria saber por que você falou Muslera. Porque o Muslera, mesmo idoso, entra no lugar do Rocher na seleção. Na seleção... Uruguai. Entendi. Mas eu acho que realmente eu concordo com isso. Vai ficar entre Inter e Vitória. Porque o Fortaleza vai enfrentar o Botafogo, que, assim, não briga muito mais por nada. Talvez brigue ali pelo 5º lugar, pela vaga direta, mas não sei. O Ceará, a gente já disse que vai enfrentar o Palmeiras. O Santos vai pegar um Cruzeiro que já está pensando na Copa do Brasil, né? Então acho que também deve ir com reservas. E o Inter vai pegar o Bragantino, que está brigando pela vaga pela Libertadores, né? Então, eu acho que ficou mal. Eu entendo que também desses times aí que estão na briga, possivelmente o que está, né, cravando o seu rebaixamento seja o Internacional, né? Depois da derrota de ontem por 3-0, deixou isso muito claro. Porque, se for pensar nos confrontos aqui, o Inter enfrenta o time que ainda sonha com alguma coisa, né? Esse possível G8 que se torne, né, no Campeonato Brasileiro, o Bragantino vai em busca dessa vaga, né, dessa 8ª posição. E também, né, dentro aqui dos confrontos, outro time que também enfrenta tem um grande desafio, seja, né, o Vitória, que está junto com o São Paulo nessa busca, e principalmente o Fortaleza, né, que enfrenta o Botafogo, que sonha com essa vaga ainda, né,
ali no quinto lugar, que pode ser uma vaga direta, né? Ou pelo menos a sexta posição, que pode vir se tornar uma vaga direta caso o Fluminense conquiste a Copa do Brasil. Bom, olhando aqui as estatísticas e só passando pela tabela, né, de classificação, hoje o Internacional é o 18º com 41 pontos, o Vitória é o 17º com 42 pontos, o Fortaleza é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento com 43 pontos, o Ceará 15º com 43 pontos e o Santos o 14º com 44 pontos. Dentro desses clubes, eu acredito que o Santos seja o que seja mais estável e possivelmente se salve. Vocês acreditam que também seja mais ou menos essa linha? O Santos, assim, eu tava brincando, mas o Santos com o Neymar em sacrifício, né, jogando em sacrifício, me lembrou a atuação de um jogador, bom jogador, muitos vão conhecer. Ele jogou com uma febre de 40 graus, uma final. O nome desse jogador é Michael Jordan. O Neymar jogando esse final de Brasileiro me lembra Michael Jordan no Flu Game. Tá. E atuação de gala, hat-trick. Pô. A diferença é que ele tá acompanhando o Michael Jordan, tava querendo conquistar títulos, e o Neymar salvando o Santos. O Neymar tentando salvar o Santos na Série B. Pô, o Hernanes pro São Paulo é ídolo, porque salvou do rebaixamento. Tá. Não, mas realmente o Neymar ele é diferente, né? Muita gente falava, não vai fazer diferença nenhuma nesse elenco do Santos, só fica lesionado. Ok, em partes é verdade, né? Muito tempo de lesão. Também não é culpa dele, eu acho, sinceramente. A lesão de ligamento é muito... Para voltar é muito difícil. Olha o Rodri lá no Manchester City, não consegue ter uma sequência da mesma forma que o Neymar. Mas eu acho que quando o Neymar precisou estar em campo, que são esses momentos finais, ele esteve e fez. O Santos não vai ser rebaixado, na minha opinião, por conta dos últimos resultados. Pegou de forma séria essa tabela no final, ganhou os jogos que tinha que ganhar e tá aí. Tá fora e só depende dele mesmo. Trazendo alguns números aqui, né? Ontem com o jogo do Santos contra o Juventude, conseguiu estabelecer um parâmetro de 18 jogos do Santos com Neymar e 18 jogos sem Neymar. Com Neymar são 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Já agora, sem o Neymar, são somente 3 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Aí a gente deixa muito claro que esse efeito Neymar possivelmente vai conseguir salvar o Santos, né, desse rebaixamento. E de que muitos trabalham, né, tinha essa discussão de que, nossa, realmente o Neymar não vai trazer nenhuma diferença ao Santos. Acho que os números deixam claro, né, de que o Neymar está ajudando o Santos e possivelmente vai salvar do rebaixamento. Você pensa mais ou menos nessa mesma linha, né, Enzo? Sim, sem sombra de dúvida. O Neymar, o Neymar é diferente. Falei que ele devia ir para a seleção, me chamaram de louco. É que assim, teve 2 muito boas atuações, mas a gente tem que colocar os adversários, né? Sport já rebaixado, Juventude já rebaixado também. Eu gostaria de ver o Neymar fazendo isso, por exemplo, ano que vem num Paulistão contra o Palmeiras, contra o Corinthians. O Campeonato Brasileiro vai começar antes também, né? Então, talvez confrontos contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Mirassol. Eu acho que ele tem que mostrar que é esse jogador também em jogos grandes, em jogos que o físico dele vai ser testado. Eu acho que contra o Juventude não é um jogo que o físico dele foi testado. E o Ancelotti já disse, vai levar só jogadores com 100% fisicamente. Aí a gente pode entrar até na conversa. É melhor ter um jogador pior que o Neymar 100% ou o Neymar 90%? Eu, por exemplo, prefiro o Neymar 90%. Agora, qual a porcentagem do Neymar fisicamente também? Não dá para saber. Nem ele deve saber. É um mistério. Bom, esses são assuntos que ficam para os próximos programas e vamos aqui encerrando mais um Resenha FC, esse nosso 9º programa. E querendo ou não, né, esse projeto nosso que está se encaminhando aí, estamos com vários episódios nas diversas áreas, e a gente conta muito com a audiência de vocês, né? Mais uma vez a gente agradece por você ter chegado até esse final, estar sempre com a gente. Então comenta aí, Rafa, né? Como que a rapaziada pode acompanhar a gente, né, nos próximos meses? Segue nós lá no Instagram, @pitaco_do_bem. Segue a gente no YouTube também, né? Os vídeos são todos postados por lá.
E agora, acho que esse vai ser o primeiro episódio que vai ser postado no Spotify. Então, se você quiser ouvir a gente pelo Spotify, também é Pitaco do Bem. E é isso, né? São essas as nossas redes. Talvez futuramente aí um TikTok da vida também. Mas mais pra frente. É isso, mais um programa se encerrando. Agradeço também os meus grandes comentaristas, meus grandes amigos Rafa e Enzo. Deixo aqui nesse final para vocês se despedirem também do nosso programa. Bom, muito obrigado a você que assistiu. Fechamos esse Campeonato Brasileiro da parte de cima da tabela. Agora faremos o nosso último episódio do Brasileiro sobre os nossos grandes rebaixados, que ainda está por vir, uma dúvida muito cruel. Então, muito obrigado por você ter assistido. Vamos pro próximo e partiu. É isso, né, galera? Acho que foi uma boa briga pelo título. Eu gostei da briga entre Palmeiras e Flamengo. Teve vários meandros legais. Foi um ótimo campeonato brasileiro. Ainda não acabou, né? Mas vem sendo um ótimo campeonato brasileiro. E é isso. Vamos lá para o Mundial ver o que vai dar com o nosso Mengávio. Então, encerrando aqui, esse episódio, né, contou com a apresentação de Pedro Henrique Oliveira, comentários de Rafael Fernandes e Enzo Cato, apoio de José Benedito Herrero e Karina Farias. Realização, Pitaco do Bem. Falou!